Eu quero falar um pouco com você hoje sobre a impressionante obra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele pagou o preço do julgamento que eu deveria ter suportado e que você deveria ter suportado. Em Josué capítulo 7, versículo 26, lemos sobre um monte de pedras. Sob as pedras estava alguém que havia sido morto. O nome do homem era Acã. Eles deram um nome especial para esse lugar. Aquele lugar se chamava Vale de Acor. Bem, essa história parece ser muito triste. E por que você precisa saber disso? Eu olho para aquelas pedras e vejo que poderia ter sido eu embaixo daquilo tudo. Eu acredito que poderia ter sido você embaixo daquelas pedras. Mas Deus, em sua graça, não chamou o lugar de Vale de Acor, mas de Porta da Esperança. Qual é a história por trás dessa situação? Acã havia cobiçado a coisa mais amaldiçoada. Lemos em Josué capítulo 6, versículo 18, que a família do povo de Deus, que esteve peregrinando e vindo para atravessar o Jordão e entrar na terra da promessa, recebeu uma ordem clara: guardem-se da coisa amaldiçoada. A coisa amaldiçoada representa destruição. Mas a história de Acã foi que ele viu, quis, cobiçou e tomou. O resultado foi que houve problemas no acampamento. Como houve problemas no acampamento, houve ao mesmo tempo um grande sentimento de frustração e desespero em Josué. Ele não sabia o que estava errado. Ele não sabia por que estava errado. Ele próprio havia cruzado a linha ao tomar a decisão sobre como capturar Ai, uma cidade próxima, em vez de primeiro esperar no Senhor. Todas aquelas forças ao redor estavam observando este grande Deus de toda a terra estava prestes a fazer. Eles tinham ouvido todas as histórias, como ele havia tirado esta grande multidão do Egito e os trazido através do deserto, onde estiveram por 40 anos. E agora estavam entrando em sua terra. Havia muita consternação acontecendo. Tudo parecia estar dando errado porque houve o pecado de Acã, que foi sua cobiça e seu desejo pelas coisas deste mundo. Além disso, houve o pecado da independência em Josué, pois ele agiu sem consultar o Senhor sobre o que fazer. Então, dá para você ver a bagunça. Mas sabe, Deus usa as Escrituras para nos falar sobre as Escrituras. Em Oséias, capítulo 2, versículo 15, há um versículo maravilhoso que diz: ali eu lhe devolverei as suas vinhas. Farei do Vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua juventude, como no dia em que subiu da terra do Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não a estou julgando. Ela vai conhecer a porta da esperança. Cristo, naquela cruz há 2000 anos, em seu corpo, sem mancha e sem pecado, tornou-se pecado por mim e por você. O que deveria ter sido o nosso julgamento, o Vale de Acor, qualquer outra resposta senão a morte, por toda a eternidade separadas de Deus. Em vez disso, ele abre o caminho da porta de esperança. Espero que você se não conhece ainda Jesus pessoalmente, entenda que nenhum esforço para ser boa pode levá-la ao céu. É preciso que o pecado seja tratado. Nenhum ser humano pode tratar do pecado, mas Jesus tratou dele. Jesus pagou o preço daquilo que separava você de Deus. Pode ser que você esteja pensando: bem, eu conheço esta porta de esperança. Mas eu quero que você veja que o texto em Josué capítulo 7, versículo 3, continua dizendo que a carne conquista uma vitória fácil quando age em independência ou desobediência. Eles chegaram ao ponto de ver que os dois maravilhosos memoriais, um de 12 pedras enterradas no Rio Jordão e outro de 12 pedras, representavam a vida ressurreta e permanecer em pé depois da travessia. Havia um memorial vivo onde eles poderiam ir, mas agora eles tinham um pequeno problema e achavam que podiam lidar com ele. Eles agiram com independência. Uma das coisas mais perigosas em sua vida e na minha, como crentes, é agir em desobediência ou independência do Senhor. Você consegue imaginar? O capitão do exército estava lá e eles tomando decisões sozinhos? Você consegue imaginar que houve alguma provisão? Em Josué 7,13, Deus disse: tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos,
enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Acã estava no meio deles. Havia problemas no meio deles. Eles estavam tentando lidar com isso do jeito deles. Você foi levada ao lugar onde clama a Deus e diz: perdoe-me por minha independência. Assuma o controle da minha vida, pois é somente o Senhor, e eu o obedecerei. Em nome de Jesus. Amém.